sabia que pelo menos 15 animais morrem atropelados por segundo no Brasil? Em um ano, esse número chega a mais de 450 milhões de animais mortos nas estradas brasileiras. 90% dos animais mais afetados pelas rodovias são sapos, lagartos, tartarugas, entre outros vertebrados de pequeno porte. Uma das maneiras de diminuir as mortes desses animais é por meio da ecologia de estradas, que busca entender como o tráfego de rodovias e ferrovias afeta os ecossistemas. Além disso, procura identificar e desenvolver estratégias que possam minimizar os seus efeitos negativos, projetando, por exemplo, passagens de fauna. Aqui na URGS existe o Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, o NERF, que desenvolve pesquisas sobre as mortes de animais por atropelamento, tanto nas estradas gaúchas como dentro da universidade. Desde 2004 a gente já vinha trabalhando com morte de animais em rodovias. E aí surgiu a ideia de formar um núcleo. Em 2011 surgiu o nome NERF, Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, justamente para agregar as pessoas, estudantes de graduação, de pós-graduação, que quisessem trabalhar nesse tema. Eu tinha muito interesse em trabalhar com algo mais aplicado, então eu estava procurando algo na ecologia que eu pudesse desenvolver pesquisa, desenvolver conhecimento e pudesse aplicar também na sociedade, né? Fazer a diferença. Então, como aqui no NERF a gente faz muitos trabalhos além da pesquisa, que é voltados muito à extensão, pensando em política pública, isso era uma das minhas motivações, que eu queria trabalhar mais com ecologia aplicada, e assim que eu via a aplicação facilmente. E o núcleo é um momento assim onde tu tem momentos de conversa, né, de pesquisa, de troca de ideias, e isso contribui para a formação, para a qualificação então dos profissionais. Ele é um núcleo de pesquisa, num primeiro momento. Então a gente está interessado em avaliar os impactos de estradas, sejam elas rodovias ou ferrovias, sobre a fauna ou sobre a biodiversidade. Mas a gente também, desde o início, sempre teve preocupação em influenciar como essas estradas eram construídas e planejadas. Então a gente também trabalha com os órgãos ou com as instituições empreendedoras. A ideia é trabalhar pensando também na parte de construção de estradas, quando a gente não tem a possibilidade de ter informação sobre o monitoramento da fauna atropelada, não vai ter a informação dos dados dos animais atropelados, trabalhar com métodos que nos informem onde estão os locais das agregações de atropelamento, através de modelos de predição que não envolvam os dados de atropelamento. Então, eu poderia usar eles em estradas que estão sendo projetadas, pensando que o Brasil tem uma malha viária enorme e a gente tem que achar uma maneira de planejar mitigação para a mortalidade, e a gente não vai conseguir monitorar todas essas estradas. Um dos projetos desenvolvidos pelo NERF dentro da universidade é o monitoramento do anel viário, aqui do campus do Vale. É através dele que o núcleo consegue fazer uma estimativa de quantos animais morrem atropelados dentro do campus. E como parte deste projeto, também são desenvolvidas oficinas e workshops sobre temas como licenciamento ambiental. A gente tem projetos em que a gente avalia a mortalidade de fauna em algumas rodovias no Rio Grande do Sul, em geral em colaboração com outras instituições. Um deles é a avaliação da mortalidade de animais nas estradas que dão acesso aos parques do Aparados da Serra e da Serra Geral. Então é uma demanda do Instituto Chico Mendes, porque eles estavam receosos do que aconteceria com a pavimentação que está acontecendo naquelas estradas. Mais especificamente, dentro da URGS, a Suinfra é uma parceira, ela nos demandou que a gente fizesse o monitoramento da fauna atropelada dentro das estradas dentro do campus, e então a gente tem colaborado já fazem 3 anos com eles nessa pesquisa. A gente vem então monitorando 2 vezes por semana a fauna atropelada, e a gente estima que por ano morre em torno de 320 animais silvestres.
O nosso número observado é bem menor, mas com as análises chega a esse número que é bem assustador. As pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm levantado assuntos de atropelamento de animais aqui, normalmente é com doméstico, mas os silvestres acabam passando invisível aos olhos de quem frequenta aqui dentro do campus. E a gente tem algumas outras ações mais vinculadas com justamente influenciar as normas. Então a gente tem um ciclo de workshops em que a gente está discutindo as normas dos estudos de impacto das rodovias no Rio Grande do Sul. E a gente também tem uma ação que são os cursos de formação, tanto para estudantes que ainda não estão envolvidos com essa temática, quanto para consultores ambientais ou mesmo técnicos dos órgãos ambientais que já estão atuando, mas que querem uma opção de qualificação continuada. Tem meta de dar pelo menos 2 cursos por ano de qualificação e capacitação para consultores ambientais, gestores e órgãos ambientais. Aprender a mexer no software Siriema, aprender a fazer análises com os dados que são coletados. Um dos desafios que a gente percebeu que a gente precisava atacar era justamente a gente estava produzindo pesquisa e inovação de formas de fazer esses estudos no contexto dos estudos de impacto ambiental, mas a gente sentia dificuldade dos técnicos de trabalhar com esses temas. Então a gente resolveu criar um software dedicado exclusivamente para fazer as análises de avaliação, principalmente onde ocorrem as mortes. Isso é uma questão fundamental porque todas as estruturas que a gente pretende ou gostaria que fossem implantadas para evitar essas mortes, dependem de a gente saber onde é o melhor local de colocar elas. Além dos números, o NERF pretende avaliar as causas dos atropelamentos de animais dentro do campus, verificando se são acidentais ou intencionais, e a partir dos dados coletados, criar medidas educativas para a prevenção destes atropelamentos e implantar alternativas seguras nas estruturas das rodovias. Um motorista ele pode atropelar a fauna porque ele não viu a travessia desse animal, ele pode atropelar porque ele estava numa velocidade excessiva que impediu que ele tomasse uma atitude evasiva, ou seja, evitasse essa morte. A gente se importa muito assim com os domésticos, a gente ganha visibilidade, mas a gente não tem noção que são em torno de 300 animais silvestres morrendo aqui dentro. E a gente não é às vezes nossa culpa porque a gente não enxerga, a gente não percebe. Então acho que a ideia agora é divulgar essa informação. A gente tem um projeto que a gente tem muita vontade de fazer, que é a avaliação das mortes intencionais. Parte dessa intenção vem da noção que as pessoas têm de que tem bichos que são indesejáveis, como, por exemplo, cobras, grandes aranhas. Esse primeiro grupo, a gente tem uma possibilidade de, a partir de atividades educativas, mudar esse comportamento. Então, uma das intenções que a gente tem é justamente avaliar quantas dessas mortes são decorrentes de ações intencionais. Então, para isso, a gente quer simular em algumas rodovias essa situação, colocando animais, geralmente de borracha ou assemelhados, e avaliar o comportamento que o motorista tem quando ele de aproximação desses animais. Por enquanto, a gente só está coletando os dados de atropelados, mas com isso a gente quer poder mudar essa realidade. O grupo que mais morre aqui dentro é répteis, então a gente tem a ideia de fazer passagens de fauna. Então, uma das estratégias ou ações mais implantadas são as passagens de fauna, que são dutos que podem ser os que normalmente se coloca, por exemplo, em arroios para facilitar a passagem da água, mas eles recebem algumas adaptações para permitir que fauna fauna terrestre também possa aproveitar essas estruturas. É uma forma de tentar reduzir as mortes e garantir travessias de um lado para outro das rodovias, que é um aspecto extremamente importante para manter as populações dessas espécies. E fazer campanhas com
de educação ambiental com os motoristas, ver a sinalização aqui dentro do campus, a velocidade máxima permitida aqui é 40 km por hora. Muitas vezes os próprios ônibus que frequentam aqui dentro do campus não estão nessa velocidade. O motorista tem uma grande responsabilidade, particularmente nas estradas que já têm sinalização, ou seja, que já indicam para o motorista áreas de risco. E aí é a mesma lógica da direção defensiva para evitar atropelamentos humanos, ou seja, dirigir na velocidade regulamentar e com atenção para ter a possibilidade de manobras evasivas, ou seja, de mudar o curso do trânsito para evitar a colisão com os animais. Esse é o principal, respeitar a sinalização. A gente tem feito terminado bastante pesquisas que a gente tem realizado nos últimos anos, e agora nossas expectativas são escrever o resultado dessas pesquisas e divulgar e protocolar nos órgãos e fazer com que a nossa realidade mude um pouco, atuar mais dentro da sociedade.